Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver vendo esse vídeo. Hoje, nosso grupo composto por Arthur Vinícius, Arthur Henrique, Igor Santi, Josué Almeida, Matheus Ruela, Matheus Saber e Rafael Melec, vamos tratar sobre práticas na educação inclusiva. O que são práticas inclusivas assim, na educação? As práticas inclusivas elas vão ser atividades que vão englobar todo tipo de pessoa. Ela vai garantir a educação a todas as pessoas, independente da sua dificuldade, condição ou deficiência, né? Então é uma forma da gente levar a educação para todos, sempre adaptando ela conforme a exigência de cada pessoa. No Brasil, foi aprovado em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão, que vai garantir direitos e acessibilidades a toda pessoa com deficiência, responsabilizando a sociedade pela inclusão e exigindo que todos os ambientes tenham adaptações para pessoas com deficiência. Já em 2025, o governo institui a nova política de educação inclusiva, que vai reforçar o compromisso com a Lei Brasileira de Inclusão e com a ONU, garantindo assim atendimentos especializados para todas as pessoas com deficiência no Brasil. Bom, agora falando um pouco sobre a história do ensino de ciências no Paraná, a gente tem que lembrar que microscópio, tubo de ensaio, essas coisas utilizadas na ciência hoje em dia, elas não eram tão acessíveis e até mesmo desconhecidas na época, né? Aqui no Paraná, nos meados do século XX, o ensino era um ensino de ciências tradicional, basicamente era memorizar o que o professor fala e levar isso como uma verdade pronta, escrita no livro didático que você tinha na época. Só que aí, nos anos 60 e 70, algumas coisas começaram a mudar. No Paraná, a gente teve os famosos kits de ciência. E esses kits, apesar de ser um salto gigantesco para a ciência escolar, ela ainda tinha esse intuito de comprovar o que o professor falava. Então, se algo desse errado, se algum experimento de um aluno desse errado, essa culpa cairia sobre o aluno, porque não seguiu a cartilha que daria isso. Ele não entendia exatamente o que ele estava fazendo, ele estava seguindo as cartilhas. A partir da redemocratização dos anos 90, esse foco ele vai mudar. Então vai entrar em sala o movimento CTS, que são Ciência, Tecnologia e Sociedade. No Paraná, foi muito forte o ensino de educação ambiental. Então saiu desse laboratório fechado, foi para os pátios do colégio, os riachos, a horta comunitária. Então essa pergunta ela deixou de ser apenas como isso funciona, para como isso vai mudar a minha vida ou para a minha comunidade. E hoje em dia, na nova BNCC, a pergunta, ela passou a ser, a palavra de ordem, melhor dizendo, ela passou a ser investigação. Então esse aluno ele vai observar, ele vai levantar a hipótese e depois ele vai debater e ver se essa hipótese levantada por ele realmente aconteceu de acordo com a ciência. E, por exemplo, nas feiras de ciência, não é mais o vulcão explodindo, essas coisas. O aluno ele vai entender a geologia, a ciência e a química por trás. Então, ele deixa de ser um produto para se tornar essa investigação, esse letramento científico na Escola do Paraná. Pensando nas práticas inclusivas, para deficientes visuais, a gente pensou em 3 práticas, começando por essa aqui, que é uma maquete feita com texturas, com relevos de vários materiais diferentes. Bom, então pensando nessa parte dos deficientes visuais, a gente também pode incluir pessoas com o espectro autista também, por conta das texturas, e também até a questão de hipersensibilidade, com essa parte dos pelos sendo representados por espetinhos, essa parte da textura aqui a gente foi realizado com EVA, e essa parte com isopor e massinha. Então cada parte tem uma textura diferente e também a parte da coloração, como foi abordado sobre a parte dos deficientes visuais. Aqui a gente faria um joguinho que vai ser explicado posteriormente. A gente também pensou em um tipo de quebra-cabeça também mexendo com as texturas, como pode ver aqui, tem das células que estão aqui no meio, das organelas, e também com esses fiozinhos que a gente colocou para formar uma textura. Então, como já foi falado, nessa parte dos deficientes visuais, a gente pensou em 3 práticas. Continuando, essa é outra. Seguindo essa mesma questão, é bem colorido, tem diversas texturas, o que além de abordar os deficientes visuais, também há outras deficiências como o espectro autista, que tem problema de sensibilidade. E a última prática para deficientes visuais que a gente pensou
foi em também outro tipo de célula, mostrando as organelas feitas de massinha, todas com relevo, para eles conseguirem ter um tipo de sensor tátil em cada uma dessas células. Bom, então aqui a gente fez um modelo visado para biologia celular. O tátil aqui é bem legal de ser visualizado. Cada massinha tem sua cor bem diferente. E fora isso, a gente pode abordar a questão de inclusão dentro de sala de aula na produção desses materiais. E agora pensando em outro tipo de trabalho de inclusão, agora para as pessoas com algum tipo de deficiência auditiva ou até pessoas mudas. A gente pensou em um jogo de cartinhas, sendo elas aqui cada uma com um tipo diferente de palavra. Bom, na questão dessa parte, a gente pensou visando a inclusão dos alunos surdos e mudos na sala de aula. Muitas vezes os alunos são deixados de lado, então a gente pensando nisso, pensou em uma prática trazendo para o mundo deles, em que os alunos deixariam de falar o português e falariam a Libras, a linguagem de sinais brasileira. E o último tipo de prática de inclusão que a gente imaginou foi de fazer esses modelos com massinha, como pode ver esses exemplos, que são formatos de alguns alimentos e que tem alguns palitinhos. E por que eles têm esses palitinhos? Aqui, mais focado na questão da conscientização dos alunos, a questão da hipersensibilidade do espectro autista. Então, a gente traria para os alunos uma certa conscientização, pensando que, muitas vezes, os alunos em sala de aula podem ser excluídos por conta de apresentarem alguma deficiência. Para finalizar as práticas relacionadas aos alunos com deficiências visuais e o transtorno do espectro autista, a gente tem aqui uma maquete elaborada para representar células. Então a gente tem aqui diversas organelas, como já foi dito anteriormente, com texturas diversificadas, todas feitas em massinha. Então, um material extremamente fácil, acessível, barato. E os alunos poderiam confeccionar em sala de aula com diferentes cores para também perceber as diferenças entre as estruturas das organelas. E aí a gente pode diversificar, fazer diversos estilos, né? Cada um faria a sua maquete. E aí é um material tátil, né? Então os alunos que têm deficiência visual, eles podem perceber a partir das diferenças de formato, né? As organelas aqui. E também os alunos que têm, com casos como daltonismo, eles podem perceber as diferenças entre as organelas também pelas cores, não somente pelo manuseio falando agora tátil. Sobre práticas relacionadas a alunos com deficiências visuais, a gente tem aqui, como falado anteriormente pelo Arthur e pelo Matheus, uma prática relacionada a derme e epiderme, relacionada a um conteúdo de histologia para os alunos. Então, eles iriam confeccionar utilizando materiais diversificados. A gente tem aqui massinhas, a gente tem o isopor e também EVA, representando uma textura diferente, tanto da epiderme quanto da derme. Então, daí a gente poderia estar representando aqui diferentes estruturas, diferentes tipos de tecidos, todos eles com uma acessibilidade tátil para os alunos poderem perceber a diferença entre eles, né? E também das glândulas. A gente tem aqui uma glândula sudorípa confeccionada a partir de barbante, que foi pintado de uma tinta laranja, e os pelos aqui na epiderme, que estão sendo representados por palitos de dente. Ou seja, é uma atividade extremamente fácil de ser confeccionada, tem um custo extremamente baixo e os alunos vão se divertir muito, levando em consideração que é um material de um fácil manuseio, um material extremamente colorido, os alunos vão poder confeccionar e perceber a diferença entre as estruturas. E agora uma outra prática relacionada para os alunos com deficiências visuais e com o transtorno do espectro autista, a gente tem aqui um quebra-cabeça que a gente montou, todo ele feito em isopor, ou seja, os alunos iriam confeccionar ele em sala de aula com materiais diversificados, como na prática anterior. Então aqui a gente tem a matriz extracelular toda composta por um isopor pintado em tinta rosa, e aí a gente tem diversas estruturas aqui, como as fibras colágenas, feitas a partir de barbante. Aí a gente pintou de diferentes cores para representar estruturas diversificadas. A gente tem células de diferentes formatos e diferentes cores. Então, quando o aluno ele tem algum tipo de deficiência, como o daltonismo, ele pode perceber as diferenças entre as células pelas diferenças de cores. Por mais que ele esteja enxergando com cores diferentes da que os alunos estão habitualmente percebendo, ele pode perceber uma diferença não somente pelo formato, como também nas cores. Aqui também na textura, a gente tem algumas bolinhas aqui para representar a diferença nas células. E aí a gente faria com que eles montassem esse quebra-cabeça dentro de sala de aula para que eles pudessem perceber como são essas estruturas dispostas na matriz extracelular.
Bom, agora que a gente viu algumas práticas que são utilizadas para a inclusão dos alunos, e a gente tem que pensar nos alunos que são surdos e mudos. Nesse sentido, a gente pensou em uma prática para romper essa barreira da utilização da linguagem, com a elaboração de algumas cartas. Essas cartas, elas têm alguns conceitos relacionados à biologia, e para os alunos utilizarem essas cartas posteriormente, depois da elaboração, a gente daria uma aula introdutória a respeito da Libras para incluir esses alunos. Então, a gente daria, por exemplo, uma carta com os conceitos básicos da biologia, como, por exemplo, as ciências, e a gente explicaria como que se falasse essa palavra em Libras. Então, assim que os alunos aprendessem a falar essas palavras básicas dos conceitos básicos de biologia, a gente utilizaria essas práticas para poder incluir esses alunos. Como dito anteriormente pelo Arthur e pelo Saber, esses são modelos didáticos para exemplificar a hipersensibilidade em autismo. São modelos que podem ser aplicados após uma aula sobre o tema autismo. E para a confecção desses materiais foi utilizado massinha e palitos de dente. Esse material é bem barato, pode ser feito de maneira simples, os próprios alunos podem confeccionar e serve muito para o aluno ter essa percepção do autista sobre a hipersensibilidade, principalmente em alimentos, né? Então a gente exemplificou com uma cenoura, um brócolis e uma carne. E basicamente é isso. Esse foi o nosso vídeo. Agradeço pela vossa atenção e é isso. Retirado Você não consegue por culpa do Rafael? Não é, mano, é de ficar com o cara Não passa de jogando. câmeras. No cameras. Ah, tá até em preto e branco a imagem. Mano, você virar um pouco pra mim e depois pra ele, não dá? Como Fica assim? muito diferente? É, por causa da angulação que ele tá falando. Não, tipo, vai ficar. Vai ficar com paisagem. Com saudade. O que mais dá pra falar? E é isso, aí despeço da professora. Tem mais alguma coisa pra falar além Não, disso? se despedir da professora não, se despede, é um vídeo, não se despede da professora. Tchau, professora! Não, Faz assim no final, Rafael, não esquece, ó. 6, 7. É isso que o negócio aí. 6, 7. aí eu falo o que pra me despedir? Então assim, ó, esse foi o nosso vídeo. Obrigado pela atenção. E, só isso? Acho que é. Tá pronto?